Na boca do povo, aqui pela Itaberá Rede Bandeirantes, vai falar um pouco sobre o mundo político aqui da cidade e da região, com o jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Bom dia, Alexandre. Olá, Jorge, um grande abraço a você e a quem nos acompanha. É sempre uma satisfação começar a semana aqui. E uma semana cinzenta, com chuva, né? Diferenciada, digamos assim. É verdade. Alexandre, vamos começar. Amanhã tem uma nova reunião da CPI do esgoto aqui em Blumenau, né? E a continuidade da CPI do esgoto, na semana passada, acabou-se no voto definido, e por surpresa ou não, por unanimidade, se decidindo pela continuidade da CPI do esgoto. A pergunta que eu te faço é, com a continuidade dessa CPI, quem perde e quem ganha nesse processo? Eu não sei dizer com a continuidade o que vai acontecer, os próximos passos da CPI. Já dá para dizer quem perdeu nesse processo de queda de braço pela continuidade ou não da CPI. O governo perdeu. O líder do governo perdeu também, a imagem dele ficou arranhada. Você falou surpresa por unanimidade da decisão de se manter a CPI, mas a unanimidade só se deu quando o governo percebeu que iria perder no voto a posição deles. Lembrando o que aconteceu, o vereador Flávio Linhares apresentou um requerimento para encerramento antecipado da CPI por conta da revogação do quinto aditivo, por parte do prefeito Egídio Ferrari. Ele queria evitar a todo custo que o diretor-presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas, prestasse o depoimento na semana retrasada. Ele queria evitar isso, mas não conseguiu por uma posição firme do vereador Diego Nazato, que é o presidente. A CPI prosseguiu, veio o parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara na semana passada e já se sabia de antemão alguns votos. E um voto foi decisivo, que foi o voto do Egídio Becauser, que é da base do governo, e o Egídio sinalizou que manteria, que votaria pela manutenção da CPI. Sendo assim, com o voto do Diego Nazato, com o voto já anunciado antecipadamente do Bruno Cunha pela continuidade da CPI, já teriam os 3 votos necessários. Então, para evitar uma derrota ainda maior no voto, o governo orientou que todos votassem, o Flávio Linhares e o Marcelo Lanzarin, e aí evitou um desgaste maior. Então, o desgaste nesse momento foi para a imagem do governo e foi para a imagem do líder do governo, que está cumprindo o papel. O líder do governo faz o que o governo orienta para ele fazer. Bom, agora as cenas dos próximos capítulos, nós temos que ver para onde a CPI vai. Essa semana, então, vão 2 empresas que prestaram consultoria ao longo de um determinado tempo para o SAMAI, consultorias essas que ajudaram a orientar nos termos que estavam previstos no quinto aditivo, e o que resta saber é se a CPI vai avançar em alguns depoimentos, como, por exemplo, do ex-prefeito João Paulo Kleinub, que foi anunciado, como do próprio prefeito Egídio Ferrari, que assinou esse contrato. Então, resta saber quem são essas pessoas e como é que vai andar. E uma situação importante que a gente tem que estar atento, Jorge, é que nessa semana deve sair a decisão judicial, sobre a ação da BRK, o mandato de segurança que a BRK impetrou na justiça, para tentar uma liminar que garanta, que entre em vigor novamente o quinto aditivo. E é bem provável que a BRK vai ter ganho de causa nesse sentido, porque houve uma quebra de contrato. Isso pode impactar os trabalhos? Não, eu acho que tem uma influência grande, porque volta tudo à estaca zero de por que a CPI andou. A CPI andou por conta do quinto aditivo. O governo tentou barrar no momento assim, nós revogamos o quinto aditivo, não existe mais objeto. Então, se voltar o prejuízo, vai voltar a pressão, as pessoas vão voltar a serem cobradas pelo caminhão limpa-fossa, vão voltar a ser cobradas aquele reajuste extraordinário, e todo o processo do quinto aditivo vai seguir, vai se manter. Então, a pressão por uma solução ou uma indicação de responsabilidades aumenta.
Diego Nasato, Alexandre, ele é um potencial candidato do Novo para deputado estadual, caso Odair Tramontim decida ser candidato a deputado federal, e tem toda uma conjuntura do Partido Novo, mas o Diego Nasato está ali, né, na porta de entrada para a possibilidade de uma candidatura no ano que vem. Nesse ponto, qual o impacto que o trabalho que ele vem realizando na CPI pode dar numa eventual candidatura? Uma CPI, ele como presidente, e antes disso ele como proponente, e uma CPI de repercussão grande na opinião pública como essa, e o papel que ele tem executado, um papel firme, questionador, dá uma visibilidade tanto, Jorge. Então, basta ver quantas entrevistas ele já deu para você nesses últimos dias, já deu para o Informe, para os diversos veículos de comunicação, e são entrevistas que passam uma imagem de um político firme e de um político que está fazendo cobranças em defesa da população. E isso acaba sendo um portfólio e tanto para ele. Então, claro que sim, ele reforça o seu papel de candidato, pré-candidato, nessa conjuntura que o Novo vai ter que decidir. Mas a gente sabe também que uma candidatura a deputado estadual e a deputado federal, ela precisa um trabalho mais regionalizado. Então, eu tenho dúvida de o que o Diego Nasato poderia mobilizar de votação nas demais cidades aqui da região. E lembrando que a conjuntura hoje que o Odair Tramontim é pré-candidato a deputado estadual, mas houve uma abertura de campo para concorrer à Câmara dos Deputados, com o aceno do atual deputado federal Gilson Marques de querer ser pré-candidato ao Senado o ano que vem. Então, o Gilson Marques, sendo mesmo candidato, abre a vaga de candidato a deputado federal, que era uma vaga que o ex-promotor público aposentado Odair Tramontim, sempre quis ser candidato. Mas como ele já tinha essa vaga, preferencialmente era do Gilson, que teria um processo de reeleição relativamente tranquilo pelo trabalho que ele executou, o Odair Tramontim se colocou para pré-candidato a deputado estadual. É provável que, se ele tiver certeza que o Gilson vai ser candidato ao Senado e a conjuntura do Novo seguir assim, que ele opte por ser candidato a deputado federal, abrindo a vaga para o Diego Nasato. Agora, o Diego Nasato pode também vir a ser candidato a deputado federal, aí mais para fazer o nome, para alavancar o nome para um futuro. Bom, vamos falar agora sobre a relação vereador Ito de Souza, que é presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, com o governo, né? Andou um pouco turbulenta, e na sessão itinerante da semana passada lá na Itopava Central, teve a presença do prefeito Egídio Ferrari para simbolicamente fazer inauguração de ruas que justamente eram defendidas. Bandeiras do vereador Ito de... Exatamente, né? Isso é o quê, hein? É uma bandeira branca entre Ito de Souza e Egídio Ferrari? Não, eu apurei que já houve a bandeira branca. E apurei também, até o Informe Blumenau trouxe essa troca de afagos na sessão itinerante, mas eu apurei que já havia uma previsão dessa entrega. O prefeito e o presidente da Câmara já tinham conversado há um mês antes, 2 meses antes, quando se decidiu que a sessão itinerante seria na Itopava Central, que aconteceria essa entrega simbólica. Então, não foi uma coisa para fazer uma sinalização para o Ito, mas sim foi uma sinalização para o Ito já acertada lá atrás. Houve discussões, porque o vereador Ito começou a questionar o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Daniel Ostin, duramente, inclusive, rendeu uma convocação para o secretário, que foi semana passada. Nessa queda de braços entre o secretário Daniel e o Ito, a prefeitura ficou do lado do Daniel, tanto que exonerou 2 diretores, um da Secretaria de Manutenção e outra da Secretaria de Obras, 2 cargos de diretores de pessoas que eram ligadas ao vereador Ito, e o vereador Ito fez uma exoneração de uma pessoa que era ligada a um secretário municipal, que é o Marcelo Altoff. Mas eu já tenho informação que esses 2 diretores que foram exonerados,
eles devem voltar para a administração pública em outras vagas, como é muito normal, e que sim, havia um questionamento também que a Câmara poderia estar cobrando a Prefeitura do repasse integral mensal do 12º, que a Prefeitura não estava pagando, mas esses panos quentes já foram colocados e até onde eu acompanho, há sim uma calmaria. A Prefeitura, ela viu o estrago que estava ocorrendo na Câmara e ela correu para tentar amenizar os problemas, diminuir os prejuízos. Então, a gente percebe, por exemplo, na bancada do PP, em especial do Almir Vieira, as palavras que ele tem usadas nas últimas sessões de elogio à administração e apoio à administração pública. Então, eu tenho informação que o vereador Almir foi chamado, o vereador Ito, e outros vereadores estão tentando para aparar as arestas que geraram tanta desarmonia na Câmara Municipal. Fazia tempo que eu não via uma gestão tão desarticulada politicamente com base nos vereadores. E não sou só eu que estou falando. Quem vai na Câmara conversa com vereador por vereador, vereador da base, vereador da oposição, eles repetem a mesma coisa. Que falta conversa, que falta articulação política. Mas a gente sabe também que nas últimas 2 semanas, percebendo esse problema, a administração entrou forte ali para tentar conversar e tentar apaziguar os ânimos. No governo anterior havia um alinhamento muito bem feito, né? Havia uma construção muito bem feita. E o que faltou para esse início desse governo? Faltou alguém para fazer esse alinhamento? Me parece que está faltando um pouco de experiência, Jorge. A gente... começo de conversa... A gente pode ter isso como uma situação normal de quem está começando e entendendo a situação? Não. Um vereador me lembrou uma situação... Um vereador que já tem uma experiência, ele me lembrou uma situação. Nem no tempo do Napoleão, que também assumiu de uma forma inexperiente, só que era vereador... o Napoleão assumiu com poucos representantes, se eu não me engano, tinham 3 vereadores aliados ao PSDB na época, o resto tudo era oposição. E esse vereador me disse, nem naquele tempo que a gente tinha uma minoria, a gente entrou tão enfraquecido como agora. Lembrando que esse governo foi eleito por 9 partidos e eleito no primeiro turno. Mas a desarticulação, o exemplo mais claro é a demora para a escolha do líder e a opção pelo Flavinho, que tem se dedicado, tem feito o trabalho dele, mas é um vereador de primeiro mandato sem experiência alguma quando ele entrou. E aí, então, naquele momento, tu já percebia que tinha alguma coisa errada. Tu não ter um líder do governo é muito complicado. Eles não arranjaram pessoas para serem os líderes do governo. Isso é emblemático do problema. Um problema que começou ainda antes, com a eleição da mesa diretora, numa puxada de tapete, porque tudo caminhava, havia uma construção política para que o grupo ligado ao Almir Vieira permanecesse no comando. Havia uma construção política do ex-prefeito Mário Wildemann e também uma construção política do atual grupo para tentar manter o mesmo ali, mas o que aconteceu? Houve uma puxada de tapete do vereador Ito e do Egídio Becauser em parceria com os vereadores do Novo, que fizeram com que a mesa diretora mudasse de comando. E ali há uma crítica velada ao governo, que muitos vereadores acham que o governo não entrou com força nessa disputa e deixou a coisa correr. E eu acho que é verdade mesmo que o governo fez isso. Então, me parece que foi muito inexperiência. Achar que também que com a maioria que eles tinham, com o fato de ter entrado vencido no primeiro turno, que não aconteceria uma situação de oposição. Mas o que ele não contava também, ele não acreditava, era que Novo, PT e o próprio vereador Gilson conseguissem montar uma base de oposição bastante interessante e bastante crítica ao projeto. Então a gente percebe várias situações que o governo teve que recuar, e a questão da CPI, sim, aí foi uma derrota em cima da outra. Isso pode ser o que justifica o vereador Bruno Cunha dizer que está no limite? O vereador Bruno Cunha é outro que também já conversou, o vereador é da base. O que desgastou o vereador Bruno Cunha?
foram as justificativas do prefeito Egídio aos vetos, aos projetos voltados à população LGBTQIA+, que é um segmento onde o Bruno Cunha transita e tem algumas de suas bandeiras. Aquilo ali incomodou muito o vereador Bruno Cunha, porque ele era o coautor do projeto junto com o vereador Jean Volpato, e aquilo ali, ele se sentiu ofendido como pessoa. E muita gente se sentiu ofendido como pessoa, independente de tu defender essa bandeira, independente de tu ser desse público. Muita gente ficou ofendido porque realmente a gente percebe que um governo que foi eleito, ele tem que governar para todos. E no momento que ele vem com essa conversa de família, de pátria, de cidadão do bem, ele está discriminando quase mais da metade da população que não votou nele também. Então ele tem que entender essa responsabilidade dele. Então isso que incomodou o vereador Bruno Cunha, que estava muito próximo do governo e acabou se afastando. Mas até onde eu sei também houve uma conversa boa dele com o prefeito para tentar dar uma acalmada também nos ânimos. Então, aparentemente, nesse momento, há um respiro, há uma paz. Mas é uma linha muito tênue e depende dos próximos passos da CPI. Por que é uma linha muito tênue? Porque já tem uma curva de 5 vereadores de oposição. Então, um que entre mais... Então, não é uma... Fazia tempo que não tinha uma base de 5 de oposição. Então, dependendo dos próximos passos, tem muita situação ainda para acontecer. É sim uma linha... Hoje parece haver uma calmaria novamente, mas eu entendo que é uma linha muito tênue. Maria Regina pode parar no Republicanos, Alexandre? O Informe Blumenau trouxe essa notícia, deixando claro que eu não consegui confirmar com a vice-prefeita, ela não me retornou, e eu sempre brinco que quando não retornou é porque não queria tocar nesse assunto nesse momento. Mas pelo menos 5 ou 6 pessoas ligadas ao entorno dela ou ligadas ao governador me confirmaram essa informação. Era para ter um encontro na segunda passada, esse encontro foi cancelado lá em Florianópolis, e na quarta-feira a vice-prefeita esteve lá para um evento de entrega de equipamentos, motolância, para o SAMU, e houve essa primeira conversa. Ela está no PSDB, o PSDB tem que ver quem é que vai apagar a luz, né, porque está todo mundo debandando, só não sai quem tem mandato eletivo, porque corre o risco de perder o mandato. Mas ela, apesar de ter um mandato eletivo como vice-prefeita, ela não corre o risco de perder. Então, todo mundo está vendo para onde se vai. Muitas lideranças estão migrando para o PSD. O governador Jorginho Melo é presidente estadual do PL e o Republicanos em Santa Catarina é um puxadinho do PL, que é uma articulação que o governador fez. É o deputado federal Jorge Guetem, é o presidente do partido. E aí eles estão construindo nomes que possam ajudar na eleição do ano que vem. E o nome da Maria Regina é considerado importante nesse processo, é vice-prefeita, tem uma história na cidade. Então ela foi convidada. Pelo que eu sei, tem mais uma rodada de conversas, não houve sim nem não. E o Republicano, sim, é um partido que ela pode ir, como ela pode ir para outros, ela está recebendo convites, mas o que é importante é que ela recebeu um convite oficial do governador, também do presidente, Jorge Guetem, obviamente, para que se filiasse no Republicanos. Ainda não tem resposta, e para deixar ela fardada, eventualmente, para a eleição de 2026. Qual é o peso hoje de Maria Regina na política? Eu acredito que o peso mais forte eleitoral dela passou. Ela seria uma candidata competitiva na eleição passada, que o nome dela foi cotada para prefeita, porque ela tinha uma visibilidade muito, muito, muito grande na gestão do prefeito Mário Hildebrand. Eles trabalhavam em parceria, era o Mário e a Maria. Mas essa visibilidade ela já não tem com um prefeito Egídio. São pessoas diferentes, não tem essa mesma sinergia, apesar de terem pessoalmente uma relação boa os dois, mas ela não tem a mesma visibilidade. Então, ela nunca concorreu a um cargo eletivo, nunca concorreu a vereadora, nem a deputada, nem deputado federal. Então, a gente não tem a condição de saber
né, qual é o peso eleitoral dela. Mas ela é uma política bastante conhecida e se tiver um grupo forte, ela né, tem tudo para fazer uma boa campanha. Se vai chegar, são outros 500. E aí eu quero só fazer um recorte, um parênteses, que a gente está lembrando do prefeito Mário. Se eventualmente ela se filiar num Republicanos da vida, se num partido ligado ao governador Jorginho Melo, e se ela eventualmente for candidata a deputada federal, nós podemos ter a dobradinha de novo. Mário e Maria. Mário ela e candidata a federal e o Mário Wildebrandt candidato a deputado estadual. Outra mulher com potencial político, Patrícia Liders, que na semana passada deixou o governo do estado, né? Ela assumiu a presidência do Conselho Estadual de Educação. Isso pode acabar com o encanto político da Patrícia, né, que nas 2 últimas eleições, né, o nome dela foi tão cogitado, tão falado, inclusive até para a próxima. Né? Lembrando que o próprio encanto era muito menos da Patrícia e muito mais das pessoas interessadas em colocar ela na seara. Exatamente. A Patrícia, quem conversa com ela, ela sempre falava a mesma coisa. Não quero, não quero, não quero, não quero. Agora, a Patrícia está num cargo, Jorge, que às vezes a gente pensa assim, mas vai deixar de ser adjunta para ser... Não, mas é um cargo importante, é o Conselho Estadual de Educação, é o que lidera políticas públicas para o setor, ela é a presidente, ela foi eleita. Eu imagino como profissional da educação, está sendo um marco para ela, depois de passar pela Prefeitura de Blumenau como secretária de Educação mais longeva, de ter um papel como secretária adjunta importante do Estado, é um cargo muito, muito, muito importante. E ela não conseguiria acumular os dois. Então, ela fez uma opção pelo Conselho Estadual de Educação. Obviamente, o nome dela vai ser lembrado ano que vem. Mas é muito provável que também, ano que vem, o governador Jorginho banque uma candidatura da Luciane Sereta, que é a atual secretária de Educação, a ex-reitora lá da Unidade. Então, se sai já uma pessoa desse nível correndo pela educação com apoio do governador, já segura uma candidatura da Patrícia. Então, eu acredito que o nome dela vai seguir sendo lembrado, mas para convencer a Patrícia tem que ser uma conjunção muito forte, porque ela sempre tentou se esquivar e até agora tem conseguido. O desempenho de Mário Wildebrandt na Defesa Civil do Estado vem fortalecendo a marca dele para 2026? Eu acho que de todos os ex-prefeitos aqui, o prefeito... primeiro, ele está com uma estratégia de comunicação que eu entendo muito assertiva, muito boa. E quem conhece o ex-prefeito Mário sabe que ele é uma pessoa que trabalha muito e demanda muito e cobra muito. E o trabalho que ele tem feito aqui na região, em especial em toda Santa Catarina, mas na região, tem gerado impactos positivos. Por exemplo, na questão da comunidade indígena de José Boatê. Na semana passada foram lá assinadas as ordens de serviço para promessas que durante muitos e muitos e muitos anos foram feitas para a comunidade, nunca cumpridas, e que gerou aquele monte de protesto que vira e mexe acontecia. A barragem já foi feita toda a limpeza, a barragem está sendo revitalizada, as outras barragens estão sendo feitas, está sendo feito desassoreamento em vários rios, Rio do Sul, em outras cidades. Então, ele tem feito um trabalho e tem dado visibilidade muito grande a esse trabalho. Então, ele sai do escopo de Blumenau e tem atendido várias regiões. Então, ele tem também sinalizado com recursos da Defesa Civil para construir pontes, para vários prefeitos. E a repercussão tem sido muito positiva. Então, ele tem feito muito bem, dando visibilidade para suas atividades como Defesa Civil, e ele tem aqui também usado, porque muitas das obras que estão sendo entregues e inauguradas, muitas ações que estão acontecendo da Prefeitura de Blumenau nesse momento, foram obras e ações que começaram na gestão dele. E ele não deixa de capitalizar isso. Então, tudo quanto ele pode, tudo quanto ele é evento que é da Prefeitura, ele está ou grava vídeo dizendo, é muito bom que eu comecei isso aqui, que bom que vendo o sonho realizado hoje. Então, ele tem feito o seu papel, lembrando a população que ele tem DNA nisso,
E é assim que o político se sustenta. Então, ele tem ganho uma boa visibilidade, uma visibilidade regional, e eu acredito que dos nomes que estão colocados aí, claro, a eleição tem muito tempo e tal, ele é um forte candidato a se eleger deputado estadual. Desses deputados que estão ali colocados aqui da região, eu me atrevo a dizer que ele é o favorito, porque ele vai sair com uma boa base de Blumenau e tem feito um trabalho, formiguinha, bastante grande em toda a região. Bolsonaro, STF, tarifaço e Trump. Que momento é esse que a gente vive politicamente e como isso pode influenciar politicamente aqui na nossa região? É um momento muito peculiar, muito diferente, muito estranho, né, Jorge? Semana que vem é uma semana muito decisiva, porque é a semana onde o STF vai começar o julgamento, que pode culminar com a prisão definitiva do ex-presidente Bolsonaro. E a gente não consegue dimensionar a reação. Se fosse há 2 anos, 3 anos, a reação talvez fosse uma. E hoje, cada vez mais, com os acontecimentos que estão se desenrolando, muitos provocados pelo próprio ex-presidente e pela sua família, que estão provocando prejuízos para todos. A gente saiu nessa segunda-feira uma pesquisa da Quest que mostra que as pessoas acham, a grande maioria já acha que ele deveria sim estar preso, que ele tem sim uma relação com a trama golpista. Então a gente percebe que a adesão a ele, que ainda segue grande, é importante que se diga, a adesão ao ex-presidente Bolsonaro ainda é grande, mas diminui a cada dia que passa. Então, dia 7 de setembro já estão se mobilizando em algumas cidades para ter manifestações favoráveis ao ex-presidente, mas todo mundo já percebeu que essa coisa de anistia, que essa coisa disso é para tentar, fim do fórum privilegiado, é para tentar tirar o foco de cima do ex-presidente Bolsonaro. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, eu não consigo ainda mensurar os impactos, mas eu entendo que esses impactos vai dar enxadeira, vai dar berreiro, mas esses impactos ainda vão ser menores do que se seriam 3 anos atrás. Eu percebo uma diminuição nessa tendência bolsonarista, né? Vai ter muita gente ainda berrando, esperneando, ainda falando, e muita gente ainda tentando vestir o selo de viúva do Bolsonaro para tentar algum recall na eleição do ano que vem. Mas eu ainda não consigo mencionar o tamanho, né, do impacto do que pode vir. Agora, a questão do tarifaço foi um tiro no pé do tamanho de um bonde, porque se comemorar um prejuízo ao Brasil por uma questão de interesse muito particular de um grupo político. Isso é muito ruim e realmente as pessoas estão se dando conta do que se quer com toda essa ação. Alexandre, terça-feira da semana que vem a cidade completa 175 anos de fundação. Como é que você analisaria, né, a cidade de Blumenau hoje, a força política dela hoje aqui para o Estado? Ontem, esse final de semana foi aniversário da minha filha, daí eu reuni um grupo de pessoas lá em casa, né, pessoas mais próximas a ela, e estava conversando com uma pessoa muito enfronhada aqui na política da cidade, e nós comentamos assim, a cidade parou de olhar para o futuro, né, Jorge? Não tem planejamento de futuro. Então a gente percebe que os últimos 2 prefeitos que fizeram algum planejamento de futuro foi o Décio Lima e o João Paulo Kleinobin. Né, Blumenau do Futuro e Blumenau 2050. Os demais prefeitos não fizeram. Né? O prefeito Mário Hildebrand foi um prefeito gerentão, foi gestor. Não é nem crítica. Não dá para construir essa ponte estaiada aqui, mas dá para construir essa aqui. Ele conseguiu. Essa é uma imagem bastante importante para resumir como é que foi o trabalho do Mário. E a atual gestão a gente ainda não sabe. Realmente a gente não sabe ao que ela veio, o que ela propõe, o que ela quer. A gente não tem essa clareza dessas coisas. Blumenau ela teve uma diminuição de representatividade política ao longo dos últimos anos, né?
Mas a gente também percebe que agora nós temos 4 ex-prefeitos ali, com 3 devem ser com certeza candidatos. Desses 3, pelo menos 2 têm muita chance de se eleger, o Mário e o Napoleão. O João Paulo tem colocado seu nome para federal, então seria importante para Blumenau que ele se elegesse. E ainda tem uma dúvida sobre o Décio Lima. Se ele vai concorrer a alguma coisa, se falava no Senado, ou né, qual é a outra vaga que ele pode ao governo. Então nós percebemos que vão ter 4 nomes de peso de ex-prefeitos, é sempre bom ter ex-prefeito no parlamento, que talvez coloque à disposição. Agora, Blumenau realmente deu uma diminuída no espaço político, e há muito tempo a gente não vê liderança de ponta ocupando espaços grandes no governo do Estado. E agora, no governo federal, nós estamos vendo que é o Décio Lima como presidente do SEBRAE, que é um espaço bastante representativo e importante. Alexandre Gonçalves, obrigado pela tua participação nesta manhã. Obrigado a você, Jorge. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu conversei com o jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves.